Olá, meus amigos, bem-vindo ao nosso canal, bem-vindo a mais este estudo. Durante esse trimestre estamos estudando o livro de Marcos. Marcos coloca a Jesus em seu evangelho como um servo, como aquele que veio para servir a humanidade, mas também coloca como um servo sofredor, aquele que veio sofrer e dar a vida pela humanidade. Coloca nós como cristãos também como aquele que passa por sofrimento, por dificuldade, mas que no final da nossa trajetória, Deus tem uma recompensa para aqueles que são fiéis. O estudo de número 2 nos fala um dia no ministério de Jesus. Quando Jesus veio a esse mundo, ele teve a grande missão de formar os primeiros discípulos para começar a era do cristianismo. Os primeiros discípulos de Jesus foram chamados de apóstolos. E os primeiros apóstolos que Jesus chamou, recrutando, foram Pedro, André, Tiago e João. São esses 4 primeiros corajosos que Jesus recrutou lá às margens do mar da Galileia. A Galileia era um local muito visitado e muito frequentado por pescadores. Ali estava, quem sabe, um vilarejo movimentado por aqueles que tiravam sustento por meio da pesca. E o interessante é que quando Jesus veio a esse mundo pegar os primeiros discípulos, Jesus não foi na Universidade Federal de Jerusalém, ou quem sabe, na Universidade Federal de Roma, pegar os melhores alunos de teologia, os melhores missionários. Jesus também, quando veio recrutar os primeiros discípulos, ele não foi lá na cúpula do Sinédrio, ou quem sabe, lá no Templo de Jerusalém, pegar os melhores teólogos ou o melhor fariseu que tinha naquela época. Mas sim, ele foi lá no mar, às margens do lago da Galileia, recrutar pessoas simples como pescadores. Pedro, Tiago, João, André, os primeiros a receberem o chamado de Deus. O interessante foi que esses valorosos homens, eles não recusaram o chamado de Deus. Pelo contrário, eles aceitaram receber aquele chamado em meio a circunstâncias adversas. Embora reconhecendo suas limitações, embora eles eram pessoas falhas, difíceis de lidar como Pedro, pessoas tempestivas como João, que ficou conhecido como o filho do trovão. Mas mesmo assim, com todas as suas falhas e defeitos, eles aceitaram o chamado de seguir os passos do Mestre. A lição de Jesus em ir até ao mar da Galileia para recrutar os primeiros discípulos, quem sabe tem uma lição muito útil para nós hoje também. A forma como Deus ele faz um chamado para uma pessoa. E o nosso verso para memorizar se encontra no livro de Marcos, capítulo 1, e o verso 17, que diz assim: Jesus lhe disse: venham comigo e eu lhe farei com que vocês sejam pescadores de homens. Um pescador, ele pesca o peixe vivo para que o peixe morra. E agora a ordem estava inversa. O chamado para o discípulo foi: vocês vão pegar o peixe morto. Vocês vão pegar pessoas mortas espiritualmente e vão dar vida a elas. Jesus nos chama a ser um verdadeiro pescador de homens. Pegar pessoas mortas espiritualmente para dar vida. Porque o próprio Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu tenho vida em abundância para dar a todos aqueles que querem beber da fonte da água da vida. Numa certa ocasião, Jesus foi até a sinagoga e lá ele encontrou um endemoniado. E aquela pessoa que estava possessa por um demônio, o demônio que estava ali possuindo a pessoa, reconheceu Jesus. E o interessante foi que aquele demônio, ele fez um elogio para Jesus, dizendo que Jesus era o santo enviado de Deus. Jesus era o emissário de Deus. E Jesus, ele não quis diálogo nem conversa com o inimigo. Jesus repreendeu aquele demônio e o relato nos fala que aquele jovem, aquela pessoa possessa, ela foi liberta daquele demônio. Mas nós temos algumas lições para tirar
desse fato, desse evento. E a primeira lição que nós tiramos é que, muitas vezes, o inimigo ele vem com palavras bonitas para nós. Ele vem falando palavras agradáveis para nós, para as pessoas em geral. Nem sempre o inimigo ele vem com palavras agressivas. Da mesma forma como aquele demônio, ele proferiu palavras doces para Jesus, até exaltando ele. Hoje, nós temos muitas vozes que falam aos nossos ouvidos. Nós temos pelo menos 3 vozes que falam à nossa mente. Nós temos a voz de Deus, do Espírito Santo, nós temos a voz do inimigo e nós temos a voz da nossa consciência. Vivemos num mundo de muito barulho e muitas vezes, quando nós não estamos conectados com Deus, nós confundimos as vozes. Muitas vezes nós pensamos que a voz é de Deus, mas a voz é do inimigo. Muitas vezes a voz é do inimigo, nós pensamos que a voz é de Deus. E nós confundimos também com a voz da nossa consciência. A nossa consciência nem sempre é um guia seguro para que a gente possa se basear, porque a própria Bíblia nos diz que enganoso é o coração do homem, enganoso é a mente do homem, enganosa é a consciência. E tem muita gente aí se baseando a sua vida espiritual por meio da sua consciência. E nem sempre a nossa consciência é um guia seguro para a nossa trajetória espiritual. Eu conheço muitas pessoas que estão com a consciência tranquila, mas que, no entanto, estão fazendo as coisas erradas. O nosso estudo também fala sobre um episódio muito interessante que aconteceu, que foi a cura da sogra de Pedro, um relato que está lá em Marcos 1, de 29 a 34. Nós poucos conhecemos sobre a família dos discípulos. Os evangelhos não dão muito detalhe sobre o familiar dos discípulos. Mas aqui nós encontramos uma informação sobre Pedro. Pedro tinha uma sogra, sinal que Pedro era casado. Era muito provável que Pedro era um profissional da pesca, um empresário da pesca. Quem sabe Pedro tinha grandes posses, grandes barcos, e ele tinha ali alguns funcionários. E quando ele recebeu o chamado para ser um discípulo de Jesus, ele largou tudo, largou a rede, vendeu os barcos, vendeu seus instrumentos de pesca, tudo com o objetivo de se tornar um verdadeiro discípulo de Jesus. E agora, o que se admira desse relato foi que a esposa de Pedro, ela não reclamou. A esposa de Pedro, ela não questionou a difícil escolha que seu marido estava tomando de deixar o seu emprego, o seu ganha-pão, a sua profissão, o seu salário em busca de um ministério que, quem sabe, não ia dar um salário digno para eles. Mas a sogra de Pedro também teve uma participação. Ela não deu nenhuma informação que desestimulasse Pedro a abandonar esse ministério. Pelo contrário, ela incentivou Pedro, a sua filha. Era muito provável que a sogra de Pedro tenha feito várias refeições para Jesus. Jesus se hospedava na casa de Pedro. Tanto a esposa de Pedro quanto a sogra de Pedro fizeram várias refeições, o almoço, o de jejum, o jantar para Jesus. Jesus não tinha casa, não tinha onde comer, não tinha com o que andar. Jesus dependia das pessoas, dependia de alguém fazer o seu almoço. E eu tenho certeza que a sogra de Pedro, ela foi uma pessoa muito bondosa para com Jesus. E em um momento em que ela estava acamada, com uma febre muito ardente, conforme a Bíblia fala, Jesus, ele teve compaixão daquela mulher. E o relato nos fala que Jesus, ele curou a sogra de Pedro. Nós aprendemos, meus amados, que os filhos de Deus, os que servem a Deus, também ficam doentes. Os que estão ao lado de Jesus também passam por problemas, por doença, por dificuldades. Mas Deus é a solução para todos os nossos problemas. E Deus ali teve compaixão da sogra de Pedro e ela foi curada. Um milagre que ficou registrado para todas as gerações. E hoje, essa mulher, que não temos o nome dela, a Bíblia não cita o nome da sogra de Pedro,
mas ela ficou registrada nos evangelhos como uma pessoa que foi dedicada, que serviu e que apoiou o ministério do seu genro e o ministério de Jesus, e ela estava disposta ali a abraçar a causa do ministério de Jesus. O nosso estudo também fala sobre o segredo do ministério de Jesus. Lá em Marcos 1, 35 a 39, nos fala que Jesus ele se retirava de madrugada para orar. E aqui está o segredo do ministério de Jesus. E aqui está o segredo do nosso ministério. Está aqui o segredo do nosso casamento. O segredo de sermos bem-sucedidos em nosso trabalho. O segredo de sermos bem-sucedidos em tudo que nós fizermos é por meio da busca, por meio da oração. Jesus, ele tirava tempo para orar. Eu acredito que toda madrugada ele estava orando, buscando, porque ele tinha a necessidade de estar em conexão com o Pai. Se o próprio Jesus ele tinha essa necessidade, quanto mais nós, filhos mortais, pecadores, temos também essa necessidade. E aqui está, meus amados, o segredo do sucesso espiritual. O segredo de quem quer ter uma vida vitoriosa ao lado de Jesus. E uma vida vitoriosa não é uma vida sem problemas. E uma vida vitoriosa nem sempre é uma vida de prosperidade de bens materiais, mas sim é uma vida de prosperidade espiritual por meio da conexão com Deus, por meio da oração. E para fechar o nosso estudo, a lição também colocou sobre você pode guardar um segredo. Jesus, certa ocasião, ele curou um leproso. Aquele leproso estava há muito tempo com essa enfermidade. A lepra era, quem sabe, uma das piores doenças na época de Jesus. Porque o leproso, ele sofria duas vezes. Ele sofria pela doença e sofria pelo desprezo das pessoas, porque se acreditava que um leproso era uma pessoa impura, contaminada, pecadora, que fez alguma coisa de errado no passado e agora ele estava recebendo um castigo justo. Quão difícil era a vida de um leproso, além de ficar isolado da sociedade, além de não ter contato com as pessoas, até a sua própria família os abandonava. E aquela era a situação de um leproso. E Jesus, se aproximando daquele leproso, fez a seguinte pergunta, se ele queria ser curado. E Jesus estava disposto a curar aquele leproso. E aquele milagre aconteceu naquele momento, porque o leproso estava disposto a se entregar, a entregar o seu coração e a sua vida. Só que Jesus, ele fez um pedido para aquele leproso. E qual foi o pedido? Vá, leve ao sacerdote e não fales nada a ninguém. Mas com qual objetivo Jesus fez esse pedido àquele leproso? Foi um pedido, quem sabe, estranho, inusitado. Por que Jesus tinha que fazer um pedido para que aquele leproso não contasse do milagre, para que ele não contasse das bênçãos? Porque o comum hoje é que quando nós recebemos uma bênção, é que a gente propague, é que a gente fale, é que a gente testemunhe da nossa bênção. E a ordem de Jesus foi, não fale nada a ninguém. Leve apenas ao sacerdote para que o sacerdote possa te examinar e te restituir à sociedade e à sua família. Mas aquele leproso, ele não resistiu e começou a contar para todo mundo o que Jesus tinha feito por ele. E aquele leproso, ao contar sobre esses milagres, houve algum prejuízo. Um prejuízo para o ministério de Jesus e um prejuízo para o próprio leproso. Porque o ministério de Jesus estava no início e Jesus não queria que as pessoas lhe aglomerassem, porque certamente iria causar muito tumulto, inveja, e isso poderia até antecipar e acelerar a sua morte. É comum quando recebemos um milagre, uma bênção de Deus, o que acontece com a maioria das pessoas? Ela corre para a igreja, corre para o pequeno grupo, corre para o culto, porque ela quer divulgar, ela quer propagar aquilo que foi feito na vida dela. E muitas pessoas, na inocência, ela acredita que aquilo vai ser bom para a vida dela. Mas, afinal de contas, o que há de mal em nós propagarmos o milagre? Isso não serve como um testemunho também para converter outras pessoas? Às vezes sim,
Mas às vezes não. Muitas vezes, quando nós corremos para contar um testemunho, queremos dizer para as pessoas: está vendo como eu sou o queridinho de Deus? Está vendo como Deus atende a minha oração? Está vendo como Deus me abençoa e eu sou um abençoado de Deus? E muitas vezes, de forma inconsciente, a gente se exalta dizendo: eu sou melhor do que todo mundo, eu sou o queridinho de Deus. E nós sabemos, meus amigos, que nem todos os milagres acontecem na mesma proporção com todas as pessoas. E aquele milagre que era para motivar, que era para dar um ânimo para as pessoas, ela vai causar um efeito ao contrário. Porque as outras pessoas que não receberam o milagre daquele mesmo tipo vão dizer: realmente, eu sou um pecador, Deus não me ama, Deus não está comigo, Deus tem os seus queridinhos, Deus tem os seus favoritos. Meus amigos, e você percebe que nem todo testemunho ele é eficiente. Nem todo testemunho ele é bom, ele produz resultado. Nem todo testemunho ele é útil para testemunharmos. Por quê? Porque ao invés de nós estarmos motivando pessoas com o nosso testemunho, nós estamos desmotivando pessoas. Metade dos milagres que Jesus fez com respeito à cura, ele dava a seguinte ordem: vá e não fales a ninguém, vá e não contes, vá e não propague, porque Deus tinha um objetivo com a não propagação dos milagres. E hoje, meus amigos, na boa intenção que nós temos de querer publicar, divulgar, contar o nosso testemunho, muitas vezes nós estamos até desagradando a Deus, ou inflando o nosso ego, ou dizendo que somos melhores do que as outras pessoas. Por isso, a ordem de Deus foi: vá e não contes nada, vá e guarde para você, porque ao você contar esse testemunho, não vai produzir resultado espiritual. Você não vai converter ninguém com isso, vai desanimar pessoas. Então temos que ter em mente, meus amigos, que os milagres materiais de cura, milagre de bens, de posses que recebemos, nem sempre é produtivo um testemunho, nem sempre. Não estou dizendo que isso é uma regra, mas aprendemos muito com a ordem de Jesus para não contar os milagres. Agora, o milagre que nós devemos contar para as pessoas são os milagres espirituais. Aquele milagre que acontece em nosso coração, a transformação que Deus fez na nossa vida, o quanto nós fomos abençoados quando Deus mudou o nosso coração, o quanto nós passamos a ter o fruto do Espírito Santo, que é amor, alegria, paz, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Só que esses milagres ninguém quer propagar. Deus está mais preocupado com os milagres espirituais. Aquela pessoa que era um ladrão e agora eu não sou mais ladrão. Aquela pessoa que era um adúltero e agora ela não é mais um adúltero. Aquela pessoa que era invejosa e agora ela não é mais invejosa. Aquela pessoa que era ciumenta e que agora ela não sente mais ciúme. Só que ninguém tem coragem de ir lá na frente de uma igreja, de um culto, e propagar os milagres espirituais. Os milagres, os meus defeitos, as minhas dificuldades que Deus me transformou. Porque o nosso foco está em milagres materiais. Por isso, a ordem de Jesus: vá e não conte nada para ninguém. E esse foi o nosso estudo de hoje. E eu aguardo você até o nosso próximo encontro. Um grande abraço. Tchau.